Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A nossa aula de hoje. Amanhã é feriado. A Pro colocou aí no cronograma da semana, na rotina, que amanhã nós teríamos o feriado, que é o Dia da Consciência Negra. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa data, saber um pouquinho sobre a história, né, que está por trás dessa comemoração e falar um pouquinho a respeito do respeito e igualdade ao que é diferente, tá bom? Vamos lá. Então, o que nós vamos aprender hoje? O que é o Dia da Consciência Negra e por que ele é importante? Como a história dos africanos se conecta com o Brasil, né? O que foi a escravidão e como as pessoas lutaram por liberdade? Quem foi Zumbi do Palmares, um grande herói? Como a escravidão terminou no Brasil e o que é racismo, como podemos combatê-lo e a importância de respeitar as diferenças e celebrar a diversidade. E além do Zumbi dos Palmares, a Pro colocou também algumas outras personalidades, né, personalidades negras que fizeram a diferença ao longo da história em luta contra o racismo. Então, nós temos aqui uma mulher, né, uma imagem de uma mulher protestando. Quem nasce em Portugal é português ou portuguesa, nacionalidade já. Sou portuguesa e negra, reconhecimento e igualdade já. É uma imagem bem chocante, né? E a impressão que nós temos é que em Portugal, a pessoa que é negra, ela está tendo dificuldade, mesmo tendo nascido lá, de ser reconhecida a nacionalidade dela, né? É o que a imagem nos mostra. Então, aqui nós vamos também aprender hoje quem foi Maria Quitéria, uma mulher guerreira que lutou pelo Brasil, Dandara, uma heroína da liberdade, a Maria Filipa, outra guerreira corajosa que o Brasil teve, Carolina de Jesus, que é uma escritora que nos conta a sua história, a Caltune, que é uma princesa que buscou a liberdade, Teresa de Benguela, que é a rainha de um quilombo, esse Angela Davis, uma professora e ativista que lutou também pelos direitos de pessoas negras. A Rosa Parks, que foi uma mulher que disse não à injustiça. A gente vai ver um pouquinho da história de todos eles. Da Elizabeth, que foi uma menina, a primeira negra corajosa, que enfrentou todo um processo de exclusão, de preconceito, de maus tratos, de perseguição, de violência física, emocional, psicológica, ao entrar em uma escola que só ela era negra. Imagina que situação. Vamos falar também um pouquinho do Nelson Mandela, que é um dos líderes que lutou pela igualdade na África, é uma personalidade muito conhecida, e o Martin Luther King também, um sonhador da paz e da igualdade racial nos Estados Unidos, que também é bem conhecido. Aqui a gente tem um gráfico, não sei se vai dar para ver muito bem, mas ele é um gráfico da composição demográfica brasileira. E aí aqui nas letrinhas bem miudinha, ele fala a respeito de 213 milhões de pessoas no Brasil, que é o total de brasileiros, 10,2% se declara como preta, e o que corresponde a 20,6 milhões de pessoas. A população parda é a maioria da população brasileira, que é em torno de 45%. E é interessante analisar que a categoria parda é frequentemente vista como um reflexo da miscigenação. Lembra que a Pro falou que essa palavra miscigenação, ela significa que nós temos um país onde há uma mistura muito grande de etnia, não é raça, tá? É errado a gente falar raça, porque raça a gente tem de animais, tem raça de bichos, né? Então é etnia. Quando a gente fala etnia, é a origem de cada pessoa em seu país, é a origem de nascimento da pessoa, tá? Então a gente tem esse gráfico que mostra
como as pessoas se declaram em relação à sua cor. Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, é uma data especial para lembrar a importância da cultura e da história das pessoas negras no Brasil. É um dia para celebrar a diversidade e também refletir sobre a luta por igualdade e respeito a todos. Por que nós celebramos essa data? Você sabe por que é tão importante ter um dia especial para lembrar da história e das contribuições das pessoas negras no Brasil e para lutar por um mundo mais justo para todos? Até em relação a isso, por mais que tenha uma data, o que a Pro quer dizer que por mais que tenha uma data para se comemorar o feriado, para lembrar e retomar essas ações que inibem o racismo, fazer leis mais duras, fazer uma fiscalização melhor, em relação a esse assunto, a esse tipo de crime, porque racismo é um crime. É importante a gente entender que, por mais que tenha um dia para celebrar tudo que já foi conquistado e também fazer as pessoas refletirem sobre esse assunto, esse tipo de assunto é um assunto que nós devemos o ano inteiro falar dele, trabalhar sobre ele, pensar a respeito do que pode ser feito em relação a esse tipo de coisa, porque isso é um assunto que, por mais que tenha essa data, é um assunto que é ainda muito forte, acontece muito, o racismo ainda acontece muito, o preconceito ainda é muito forte em relação não só à cor da pele, porque a gente tem outros tipos de preconceito que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas a questão do racismo, mesmo em relação à cor da pele da pessoa, isso é algo que ainda, infelizmente, acontece com frequência em todos os espaços, nas famílias, no local de trabalho, na escola, em todos os ambientes onde a gente possa frequentar. Então, rapidamente, porque isso aqui a Pro já até trabalhou com livro para vocês, falando aí que há muito tempo pessoas africanas foram trazidas para o Brasil em navios à força, eles não vieram por vontade própria, eles foram escravizados, ou seja, eles chegavam aqui, eram vendidos e obrigados a trabalhar sem salário, sem condições de higiene, de alimentação nenhuma, não tinha nada. Eles eram obrigados a trabalhar por horas e horas e horas, sem descanso, e muitas outras crueldades que foram feitas com os africanos trazidos à força para o Brasil. Isso marcou o início da escravidão em nosso país. A gente tem aqui a imagem de navios negreiros chegando ao Brasil e trazendo pessoas escravizadas. Mas afinal, o que é a escravidão? Num geral, a gente tem uma imagem aqui do lado, bastante chocante, de escravos trabalhando sob a supervisão em uma plantação colonial brasileira. Você vê que no fundo tem os negros, que estão sofrendo castigos, e na frente também. Então, o que acontece? A escravidão eram, na verdade, pessoas que eram forçadas a trabalhar, não tinham liberdade de escolher absolutamente nada, eles não tinham nada, sofriam muito, eram muito maltratadas, e era um tempo de grande tristeza. Imagina você, ser retirado da sua terra natal e levado para um lugar para trabalhar forçado, sem ter condições de nada. Eles não tinham religião, não tinha diversão, não tinha nada. Eles só trabalhavam. E na vida de escravizados, as pessoas viviam em condições deploráveis, muito difíceis. Elas eram forçadas a trabalhar sem parar, sem receber nada, não tinha liberdade, sofriam muito, as suas vidas eram cheias de tristeza, injustiça, era uma época muito cruel mesmo. A gente vê aqui situações dos escravos deitados, todos num espaço mínimo, dormindo, tudo amontoado. Então eles não tinham absolutamente nada. A luta por liberdade. Aqui é uma imagem de Zumbi dos Palmares, que é um símbolo de luta e liberdade na resistência negra.
Mesmo escravizadas, essas pessoas nunca pararam de lutar por sua liberdade, elas fugiam, formavam comunidades e essas comunidades chamavam quilombos e resistiam com coragem, né? Zumbi do Palmares foi um grande líder quilombola que inspirou muitos. O que eram os quilombos? A gente tem uma imagem aqui da Serra da Barriga, que é o refúgio de liberdade e resistência contra a escravidão. Era lugar de refúgio, de liberdade e refúgio. Quando eles fugiam para esses quilombos, lá eles plantavam, cultivavam, eles podiam formar famílias, eles podiam escolher, né, o que fazer, como fazer, as suas músicas, as suas religiões, enfim. Eles eram criados por escravos escravizados que conseguiam fugir, né? Quando não eram capturados, depois dessa fuga e nem mortos, aí que conseguiam chegar nesse local, eles conseguiam viver ali, né, juntos, trabalhavam e continuavam resistindo à escravidão, buscando paz e se alicerçando ali, se protegendo um ao outro e recebendo novas pessoas que conseguiam fugir. Zumbi dos Palmares foi um líder muito corajoso. Ele lutou pela liberdade dos negros escravizados, do zumbi. Aliás, o zumbi era um grande herói, né? E esse zumbi, até falando aqui, por que a Pro falou esse zumbi? Porque a Pro pensou em algo e foi o pensamento e a boca falando ao mesmo tempo. Esse zumbi, gente, zumbi era o nome dele, tá? Não é zumbi igual a gente vê nos filmes, não. Que a Pro acabou lembrando que deveria ter falado e esqueceu. E aí saiu agora. Então, zumbi era o nome desse negro que era o líder, né? Dos escravos que fugiam, que lutavam por suas liberdades, tá? Então, Zumbi é um grande herói do Brasil. A história dele, né, é contada e ensinada como alguém que resistiu muito e lutou muito, levando esperança para as pessoas que eram escravas naquela época. Zumbi dos Palmares foi um grande líder que lutou pela liberdade do seu povo, ou seja, dos africanos, defendeu o Quilombo dos Palmares, que era um lugar de resistência. O zumbi era um herói para o Brasil, um símbolo de coragem e esperança para o seu povo. O Quilombo dos Palmares foi o maior e o mais famoso de todos os quilombos, tá? Era um lugar que as pessoas conseguiam liberdade, né? E lá elas podiam viver em paz, elas cultivavam a terra, eles se mantinham ali. O fim da escravidão chegou, e a Pro já até falou sobre isso na sala de aula, com a assinatura da Lei Áurea. Quem fez essa assinatura foi a Princesa Isabel, na data do dia 13 de maio de 1888. Foi um dia muito importante para a liberdade dessas pessoas. Porém, como a Pro já até explicou, essa ação da Princesa Isabel não foi algo por sua nobreza, porque ela era boa, porque ela se comovia em relação à situação daquelas pessoas que estavam como escravos, mas na verdade foi uma exigência de outros países do qual o Brasil tinha comércio, e aí eles exigiram que se não fosse liberta essas pessoas que estavam na escravidão, eles não fariam mais negócios com o Brasil. Então foi um interesse mesmo político e comercial, tá? Então, porque às vezes a gente pode pensar, ai, nossa, que pessoa boa, ela pensou nos escravos. Isso não é verdade, tá? Isso foi um jogo de interesse, porque outros países que eram contra a escravidão decidiram não comprar mais os produtos dos países que faziam mão de obra escrava, ou seja, que obrigavam pessoas a trabalhar para poder vender os seus produtos. E aí foi aí, nesse momento, que eles foram obrigados aqui no Brasil para não ter esse boicote, vamos dizer assim, ou seja, os países deixarem de comprar. A gente vê os escravos marchando para o Campo de Milha em direção a um assentamento colonial. E aí, com o fim, né, da escravidão, que nem a Pro já explicou, não foi, o fim da escravidão não foi um principal momento de alívio e o fim do sofrimento deles, porque eles
Tá, alguém assinou uma lei dizendo que eles podiam ir embora, que eles não eram mais obrigados a trabalhar forçado. Mas lembra que a Pro também já falou sobre isso na sala de aula? Eles não tinham terra para morar. Eles não tinham terra para trabalhar. Eles não eram donos de nada. A maioria que possuía tudo o que eles precisavam para se manter, trabalho, habitação e tudo mais, eram os senhores das fazendas onde eles eram escravos. Ainda havia muito preconceito, eles ainda sofriam muita dificuldade e não adiantou só libertar eles se não deu condições de vida para que eles pudessem ter uma vida digna. Então a luta pelos direitos e pelo respeito só começou a partir desse momento, na verdade. Então, dia 20 de novembro foi escolhido para lembrar a morte do Zumbi dos Palmares. Né? Ele nasceu livre, tá? Ele não nasceu escravo, ele nasceu livre, só que com 7 anos de idade ele foi capturado e aí tornado escravo. Depois disso ele fugiu, claro, e se tornou o Quilombo dos Palmares, aí, que é o Zumbi dos Palmares, que é o que liderou o Quilombo dos Palmares, um dos maiores e mais famosos que existiu. E o dia 20 de novembro, porque foi nesse dia em que ele foi morto. Aí aqui de novo aquela imagem que a Pro mostrou. O que é o racismo em si? É quando alguém acha que a sua etnia, aqui tá até raça, eu não gosto dessa palavra, mas acabou vindo, né? O slide, a Pro pegou um slide e montou e acabou passando essa palavra. Mas é assim que eles acham. Então, por exemplo, por que houve o Holocausto, onde os alemães, o Hitler, matou vários judeus? Porque eles julgavam que os judeus eram uma raça inferior. Então, dessa mesma maneira, o racismo ele acontece. É quando um povo, uma etnia, né, se acha melhor do que a outra. Isso não é verdade e é muito injusto. Todos nós somos iguais e merecemos respeito. O racismo machuca e destrói as pessoas. Imagina, é uma coisa muito ruim o racismo. O que é o preconceito? O preconceito é julgar alguém antes de conhecer. É ter um né? Já diz um conceito. Ou seja, eu já tenho uma ideia da pessoa mesmo sem saber nada dela. É ter uma ideia ruim sobre alguém, uma pessoa, um grupo, sem saber o que realmente eles são. Pode ser por conta da cor da pele, sabe? Aquelas frases preconceituosas, tinha que ser negro. Ah, olha a cor da pessoa. Ah, porque negro... tem até algumas frases que ainda são usadas, que são bem racistas, né? Que fala que em relação à cor da pessoa... acaba julgando. Por exemplo, vai dar um outro exemplo. Ah, porque é negro, então o policial para. Porque é negro, então já é suspeito. Enfim, se é negro, tá dentro de um carro, vamos dizer assim, um carro chique, um carro luxuoso, é traficante, é bandido. Então, essas coisas é um preconceito. Eu nem conheço a vida da pessoa, nem sei quem ela é, não sei como ela se comporta, e eu já estou julgando, falando coisas a respeito dessa pessoa que não tem nada a ver com a realidade dela, tá? Então, isso pode ser por causa da cor, da pele, o cabelo, o jeito de falar, a questão dos nordestinos, né? Tem também um preconceito em relação aos nordestinos, que o baiano é preguiçoso, né? Enfim, e outras coisas mais. E o racismo, ele é mais sério ainda do que o preconceito, porque é quando alguém pensa que um povo, uma etnia, né? Por exemplo, que nem a Pro explicou, dos alemães acharem que os judeus eram uma raça inferior, uma raça ruim, né? Uma raça que estava abaixo do que seria considerado melhor, né? Então, isso é o racismo. Isso pode levar as pessoas a serem tratadas de maneira injusta, né? O racismo é uma ideia errada, perigosa, que faz mal para todos,
Por que perigosa? Porque se a gente for pensar, né, às vezes tem pessoas que matam por causa do racismo. E a gente tem vários tipos, né? Tem a questão de preconceito religioso, tem o preconceito de cor de pele, de etnia, que nem a Pro falou, de um povo achar que é melhor do que o outro, e assim por diante. Agora nós vamos ver os talentos mundiais, vamos conhecer pessoas negras incríveis que fizeram a diferença no mundo, como na música, na ciência, no esporte, todas essas áreas existem pessoas negras que fizeram uma grande diferença. Gente, Pelé tem um acento ali, viu? O slide tá sem, mas Pelé tem um acento, tá? O Pelé é muito conhecido, né? Todos vocês devem conhecer, mesmo quem não gosta de futebol sabe, já ouviu falar a respeito do Pelé, que foi, né? Ele já é falecido, um grande jogador de futebol, alguém admirado no mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro conhecem o Pelé, já ouviram falar dele, né? Então, uma grande figura negra que fez a diferença no futebol, no esporte. Aqui nós temos outros grandes lutadores, o Martin Luther King Jr., ele foi o líder dos Estados Unidos, que lutou pelos direitos iguais para as pessoas negras, né? Ele usou a paz para mostrar que todos merecem respeito, sem distinção de cor. Um outro é o Nelson Mandela, esse já na África do Sul. Ele lutou contra as leis injustas que separavam as pessoas por sua cor. Ele passou muitos anos preso, porque as pessoas falavam que ele causava desordem com essas lutas, com esses ideais de que pessoas negras eram iguais, né, as brancas, enfim. E aí ele acabou sendo preso, mas nunca desistiu de lutar por um mundo mais justo e livre. Então a gente tem aqui, ó, ele lutou pela discriminação, passou muitos anos preso, mas nunca desistiu de lutar pela liberdade e igualdade. E Mandela se tornou um presidente e um símbolo mundial da paz. A história dele é magnífica. Se vocês quiserem pesquisar mais, aqui o Martin Luther King também lutou pelos direitos iguais para todos, porque existiam leis, tá? Nos Estados Unidos existiam leis que diziam o que os negros podiam ou não fazer em relação aos brancos. Então, os brancos podiam votar, os brancos podiam muita coisa e os negros não tinham esse direito. E existiam leis que apoiavam essa exclusão, porque eles estavam sendo excluídos. Ele sonhava com um mundo onde todos fossem tratados com respeito. Ele usou, né, a paz para mudar as leis e o coração das pessoas. Então, eles nunca usaram de violência para tentar destruir as pessoas ou impor as suas... destruir aquelas pessoas que eram contrárias à visão dele, né? A ideologia dele de mundo. Ele nunca usou a violência para impor nada do que ele lutava. Então, ele sempre procurou a paz, mesmo os encontros eram pacíficos, para que eles pudessem conquistar de maneira pacífica aquilo que eles pleiteavam, que era uma igualdade diante das leis e dos direitos dos negros. Maria Quitéria também foi uma heroína brasileira negra. Ela se vestiu de homem para lutar pela independência do Brasil. Ela era muito corajosa, não tinha medo e sua bravura ajudou o Brasil a ser livre. A sua grande aventura, com o seu nome de Soldado Medeiros, ela lutou em batalhas importantes. Maria Quitéria mostrou que as mulheres podem ser guerreiras. Ela foi reconhecida por sua força e dedicação, uma verdadeira inspiração para todos nós. Dandara. Dandara foi uma heroína negra muito corajosa. Ela lutou pela liberdade do povo no Quilombo dos Palmares. Ajudou a proteger o Quilombo, construir uma vida melhor. Ela também é um exemplo de força e resistência. Sua história inspira muitos. Nós temos também a Maria Felipa, tá? Essa que tá aqui na foto é a Quitéria, tá? Nós temos a Maria Felipa de Oliveira, que foi uma heroína baiana, ela era da Bahia, que também lutou pela independência do Brasil. Tá? Ela liderou mulheres, né, e homens para defender a sua terra. Coragem, usou táticas inteligentes para enganar os inimigos.
Ela também é um grande exemplo de força e amor pelo Brasil. Carolina de Jesus foi uma escritora negra muito importante para o Brasil. Ela escreveu sobre a sua vida difícil na favela, mostrando a realidade de muitas pessoas. Seu livro famoso é O Quarto de Despejo, que conta suas histórias e pensamentos. Carolina nos ensinou a valorizar a força e a voz de todos. Então, era uma mulher negra que morava numa favela e ela, mesmo com pouca instrução, era alguém que conseguiu, por meio do seu livro, mudar de vida. Só que, infelizmente, eu li um pouquinho da história dela, né? Fora isso que eu coloquei aqui. Infelizmente, ela acabou falecendo pobre, porque o dinheiro que ela ganhou com a venda do livro, a fama que veio, não soube administrar e ela acabou morrendo pobre. A Kaltuni era uma rainha negra, uma princesa e guerreira muito corajosa, também era líder de um reino lá na África, e ela lutou pela liberdade do povo aqui no Brasil. O que nós podemos aprender com a história dela é que é coragem e a importância de defender o que é certo. Teresa de Benguela foi uma líder quilombola, muito corajosa também. Ela defendeu o povo no quilombo de Cariteré, em Mato Grosso, no século XVIII. Ela lutou por liberdade, justiça, sendo um grande exemplo também. Rosa Parks, essa mulher, ela também foi muito corajosa. Ela era dos Estados Unidos e naquela época as pessoas negras não podiam sentar-se nos bancos dos ônibus. E se sentasse, quando uma pessoa, isso era lei, tá? Não era tipo a minha vontade. Existia uma lei e quando uma pessoa branca entrava no ônibus, a negra tinha que sair do seu lugar e dar o assento para a pessoa branca. E ela se recusou a ceder o seu lugar no ônibus, né, para uma outra pessoa branca. E a atitude dela, né, acabou fazendo com que ela fosse presa, mas também iniciou um grande movimento onde várias pessoas negras fizeram um boicote, elas não usavam mais os ônibus, né? Então as empresas começaram a ter muito prejuízo, porque não era só o volume de pessoas negras que usavam ônibus era grande também. Então ela fez aí um movimento, os negros deixaram de usar os ônibus e aí eles mudaram a lei. Quem é Elizabeth Eckford? Elizabeth foi uma menina que eu falei para vocês lá em 1957, que lá nos Estados Unidos, quando ela tinha 9 anos, né? Não, aliás, quando ela entrou na escola e ela foi uma das 9 crianças que foram as primeiras negras a estudar na escola de branco. Então, ela também deve ter passado horrores, mas não desistiu, né? Enfrentou os desafios, as pessoas que não queriam que ela estudasse lá. Mesmo assim, ela ficou firme, não desistiu e isso inspirou muitas pessoas a lutar por direitos iguais. Então, todas essas ações dessas pessoas que a gente está falando aqui ajudaram a combater a injustiça, a lutar contra o racismo e tudo mais. E é importante que a gente continue fazendo isso, porque ainda, infelizmente, nós temos muito racismo ainda, nós temos muita discriminação, nós temos ainda muito preconceito. E se o objetivo é criar um mundo mais justo, a gente não pode desprezar ninguém, seja por causa da cor da pele, seja por causa dos seus cabelos afro ou qualquer outra situação que possa ser diferente. O que é ser diferente, né? Aqui é só uma coisa que a Pro colocou, porque assim, todos nós somos diferentes. Ainda que nós, por exemplo, lembra o Gustavo e o Guilherme? Eles são gêmeos. São praticamente gêmeos idênticos, né? Eles são muito, muito, muito parecidos, mas eles não são iguais. Então, todo ser humano, até os que são gêmeos, eles são diferentes um do outro. E a gente precisa saber respeitar essas diferenças, sabe? Porque elas são essas diferenças que nos tornam único, né? Nós não fomos criados numa forma e aí veio outro que usou a mesma forma. Não, nós fomos feitos de maneira única. E isso é muito legal, porque imagina se todo mundo tivesse a mesma cara, todo mundo tivesse o mesmo cabelo, a mesma roupa, usasse a mesma roupa, ia ser um negócio muito chato.
né? Graças a Deus nós somos diferentes e isso é algo que deve ser respeitado, né? E até falo, não falando isso sobre o racismo, sobre a cor de pele, cabelo, nem nada disso, tá? Mas as pessoas têm estilos diferentes de roupa. As pessoas gostam de músicas diferentes. A Pro, por exemplo, não gosta de... Vocês sabem disso, que a Pro não gosta de funk. Principalmente os de hoje em dia, que é só palavrão. Mas o fato de eu não gostar não vai fazer com que eu desrespeite alguém. O nome disso é que nós devemos ser tolerantes, respeitar o outro. Cada pessoa tem o direito de escolha na vida dela, de ouvir o que ela quer, de se vestir da maneira que ela gosta. E não cabe, ainda que eu não goste, como eu falei, do som do funk, eu preciso respeitar a pessoa que gosta, a pessoa que ouve. Do mesmo jeito que a pessoa que gosta desse ritmo e não gosta do que eu gosto, ela também tem que me respeitar e tem que respeitar o que eu ouço. Então, o principal é o respeito, porque é ele que vai acabar com o preconceito, tá? Então, somos todos diferentes por fora. O único lugar que nós somos iguaizinhos é por dentro. Então, de uma maneira ou de outra, somos iguais e diferentes, né? Então, nós precisamos respeitar a todos, tá bom? Celebrar a diversidade, porque somos únicos, especiais, porque cada um é como é. É como uma, aqui até falou, como uma flor do jardim colorida, cada uma é diferente, tem a sua beleza, o seu cheiro, a sua cor, o seu formato, e isso que é importante, tá? Então, crianças, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas a aula de hoje vai ser só sobre isso, então não tem problema, porque normalmente a gente tem português e matemática, tá? Mas a aula de hoje vai ser só essa mesmo, sobre a consciência negra, o dia da consciência negra, tá? Então temos que lutar, temos que nos posicionar, não podemos, se você vê algum coleguinha seu sofrendo por racismo, por preconceito, discriminação, nós temos sim que falar, nós temos sim que lutar para que essas coisas não aconteçam, porque esse tipo de atitude só traz destruição, só traz tristeza, só traz sofrimento e marcas profundas na vida, na alma das pessoas que passam por isso. Agora, Pro vai passar para vocês qual é a atividade de hoje, tá? Vamos lá, crianças, ó. A Pro vai mandar para vocês aqui um Google Forms, tá? E aí você vai escrever aqui o seu nome, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Paula Arena. Só um exemplo, tá? Qual que é a minha sala? É quarto ano. D de dado, tá? Não esquece. Aí eu vou continuar a avançar. Aí aqui, tá vendo? Ó, tem algumas questões para vocês responderem. Qual das seguintes heroínas brasileiras se vestiu de homem para lutar pela independência do Brasil, mostrando que mulheres podem ser guerreiras? Aí tem aqui as opções, você vai marcar. Quando chegar no final da última pergunta aqui, ó, são várias perguntinhas, vocês vão ler. Quando chegar no final, vocês vão enviar para mim, tá bom? Aqui é enviar. Tá em inglês, mas aí no de vocês vai português. Aí você vai clicar em enviar. Quando vocês clicarem em enviar, já vai sair o resultado para vocês. Cada questão vale 1 ponto, tá vendo aqui, ó? E aí vai aparecer lá para vocês quantas vocês acertaram e quantas vocês erraram. E para mim já vai aparecer aqui também o resultado já da nota que vocês tiraram, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar para a Pro, que a Pro vai estar aqui à disposição de vocês. Um beijão para vocês. Até a próxima aula na semana que vem.